Sabadão. É dia do quê? Hã? E aí, editor? E aí, beleza? Conta pra galera como é que nós tá nesse sabadão aí. Mandar um abraço Opa, também pro... parece que ventou. Deu uma ventadinha agora. Muito bem, garoto. Você que tá aqui me vendo, percebeu que a minha cutis tá até melhor hoje, né? Afinal de contas, tô gravando o Thiago Responde aqui do nosso estúdio de podcast. E vamos lá, direto ao ponto. A primeira pergunta que eu quero responder aqui é da... Cadê? Sumiu. Sumiu? Cadê a Teté? Não sei. Thalita Rosa.espiritualidade. Ela pergunta assim, ó. Eu quero me tornar uma assessora financeira pessoal. Qual o primeiro passo? O que estudo? Eu até respondi a Thalita lá com texto no Instagram, mas eu quis trazer essa pergunta para cá para que a gente pudesse dar uma discutida em relação a isso. Porque se eu perguntar para você que está aqui me vendo o que faz um assessor financeiro pessoal, você vai ter uma conclusão. Só que se eu perguntar para uma outra pessoa que está vendo esse vídeo agora, ela vai ter outra conclusão diferente. Porque a verdade é que não é muito claro esse papel. Então eu quis trazer aqui para que a gente pudesse discutir o papel de um assessor financeiro pessoal dentro de toda a esfera do ponto de vista financeiro do cliente. Tá bom? Então por isso que eu quis trazer essa pergunta aqui para o Thiago Responde. Olha só, quando a gente está falando de mercado financeiro, a gente precisa entender que o mercado financeiro ele não se resume apenas e tão somente ao mercado de investimentos. Embora o mercado de investimentos seja um mercado muito importante para esse mercado, para os investidores e para as pessoas físicas e tudo mais. Porque é a partir do mercado de investimentos, que eu vou chamar agora de mercado de capitais, que a gente consegue canalizar recursos na nossa economia que pode ser utilizado no crédito, seja por uma pessoa física que vai tomar um crédito imobiliário para comprar uma casa, seja por uma empresa que vai tomar um crédito para financiar uma produção e por aí vai. Então, tudo se encaixa. Agora, em se tratando do assessor pessoal, o assessor pessoal, para atender uma pessoa de uma maneira completa, ele precisa atender o cliente falando de planejamento financeiro, e aqui falar de orçamento, de fluxo de caixa, de dívida, se tem dívida, se não tem, qual que é o tamanho da dívida, reserva de emergência, se é assalariado, se não é, se tem FGTS, se não é. Então todo esse processo, além de olhar também para a questão comportamental, de como que o cliente lida com a questão da grana. Então esse é só um pedaço. Depois, você precisa falar sobre planejamento de investimento. Aí a gente fala de investimento propriamente dito. Se é melhor um CDB, uma LCI, uma LCA, um título público, uma LFT, seja lá o que for, tá? Então, esse é só o segundo passo. Mas um ponto extremamente importante também é a gente falar de aposentadoria. Afinal de contas, a gente não pode imaginar que quando chegar a nossa vez de se aposentar, o INSS vai estar lá para pagar a nossa aposentadoria e ainda que esteja, o INSS tem uma limitação de pagamento. Então, atender o cliente de uma maneira completa é também falar de planejamento de aposentadoria. Um outro ponto que a gente precisa olhar na hora de atender o cliente de uma maneira completa é olhar para todas as esferas de risco que envolvem a vida e o patrimônio do cliente. Eu vou dar um exemplo muito claro. Nós, brasileiros, de um modo geral, quando a gente consegue conquistar ali um carrinho, que é um dos primeiros patrimônios que a gente quer conquistar, a primeira coisa que a gente faz é: puxa, comprei o carro, primeira coisa, colocar num seguro. Esse é um pensamento padrão e é um pensamento correto. Só que a gente ignora o risco de outras esferas. Então, o brasileiro, de modo geral, tem resistência para contratar seguro de vida, o que não faz o menor sentido. E aí, por falar em risco, a gente olhar tudo que pode ser segurado no patrimônio e na fonte de renda do cliente. Às vezes, é um cliente autônomo. Se o cliente autônomo não pode trabalhar, como que ele vai se sustentar se ele não tiver uma reserva? Será que não faz sentido ter um seguro de renda, que é um produto que existe no mercado? Então, olha só para responder a primeira pergunta, acho que esqueci o nome aqui, desculpa, é a Thalita, eu ainda estou falando aqui da gestão de risco. Agora, um outro ponto que a gente também precisa olhar é para a questão tributária, o planejamento fiscal. Como que a gente faz para que o nosso cliente pague somente o imposto que lhe é devido? Por que eu estou falando isso? Porque a estrutura tributária no Brasil é bastante complexa. E a maior parte das pessoas paga mais imposto do que deveria. E elas nem sabem disso. Então, como que eu faço para otimizar essa gestão fiscal? E por último, mas não menos importante,
A gente precisa também falar com o nosso cliente sobre planejamento sucessório, como é que funcionam os regimes de casamento, comunhão parcial, comunhão total, como que as coisas devem funcionar na incomunicabilidade ou não de bens. Então, olha só, o que eu trouxe aqui para você, embora você talvez não saiba, é o escopo do trabalho do planejador financeiro CFP, aquele que tem a certificação CFP, que aliás, a gente tem um curso preparatório aqui para você passar nessa prova. O link do nosso site está aqui na descrição desse vídeo. Entretanto, o que eu estou dizendo aqui, olha, a certificação CFP, ela traz para você conhecimento necessário para que você possa ser um planejador completo, beleza? Agora, a pergunta da Thalita Rosa, ela pergunta assim, qual é o primeiro passo? O que eu estudo? Bom, idealmente, seria legal você estudar o conteúdo do CFP. Agora, eu preciso necessariamente passar no CFP para ser um planejador financeiro? Não. A profissão de planejador financeiro no Brasil não é regulamentada. Portanto, qualquer pessoa pode ser um planejador financeiro. O que significa que você não precisa necessariamente estudar tudo isso, passar para ser um planejador financeiro. Entretanto, meu caro, minha cara, se você estuda esse conhecimento, você certamente vai ser um planejador completo para o teu cliente. E aqui, é claro que a gente fala da certificação, claro que eu digo, a gente tem curso preparatório para isso, mas eu quero trazer um ensinamento importante. Para você tirar a certificação do CFP, você precisa, além de passar na prova, ter uma experiência comprovada de 5 anos em uma dessas áreas que eu citei aqui. Planejamento financeiro, planejamento de investimento, planejamento de aposentadoria, gestão de risco, planejamento tributário e planejamento sucessório. São 6 áreas, tá bom? E esse pré-requisito, é verdade, não é qualquer pessoa que tem, principalmente no caso da Thalita, que diz que está começando aqui. A Thalita, eu já esqueci de novo, da Thalita, que diz que está começando, por onde começar? E aí muitas pessoas dirão, então eu não vou estudar para essa prova, porque eu não terei a certificação. Olha só, estudar para essa prova, mesmo que você não tenha a certificação porque você não cumpre os requisitos, vai colocar o teu nível de conhecimento lá em cima. E você já pode atuar. Você só não vai poder ter a marca do CFP. Mas isso, em termos práticos, se você pretende ser um planejador autônomo, não deve mudar muita coisa. Claro, estar junto da Planejar, ter o CFP no nome, é um baita de um gabarito. Mas em termos práticos, ter o selo ou não, se você tiver o conhecimento, não muda muita coisa. Então, a minha recomendação para você que pretende ser um planejador financeiro pessoal, mesmo que você não cumpra os requisitos da certificação, estude o conteúdo. Estude tudo que a Planejar traz. Isso vai trazer para você um repertório incrível para tratar com o seu cliente de uma maneira completa. Agora, se você quer dar um passo mais modesto, no sentido de, calma, CFP é interessante, quero fazer, mas eu estou começando agora. O que eu tenho que fazer? Aí a minha sugestão é que você escolha um caminho pelo qual você quer começar a atender os seus clientes. Você quer falar de planejamento financeiro, de organização de fluxo de caixa, de dívida, de reserva de emergência? Então estuda sobre finanças pessoais. Você quer falar de investimento? Aí você estuda sobre investimentos. E aí você pode estudar as certificações que tratam de investimentos. Começaria pela CPA 10 ou pela CPA 20. Ou ainda, se você tiver familiaridade com o mercado financeiro e com matemática financeira, começaria pela CEA. Percebe? Então dá para você destrinchar esse seu objetivo em várias etapas. Tudo bem? Então eu peguei essa pergunta que eu respondi para a Thalita, trouxe para cá porque é uma reflexão importante. Agora, além da pergunta da Thalita, eu tenho mais algumas perguntas aqui, ó, do E. Lourenço 46. Ele pergunta assim, VGBL e PGBL, regressivo e progressivo, me ajuda, Thiago? Claro que eu te ajudo. Bom, olha só, a pergunta do E. Lourenço, ela se encaixa em 2 pedaços da conversa, ou 3 pedaços da conversa que a gente teve. Ela se encaixa em planejamento de aposentadoria, ela se encaixa em planejamento fiscal e ainda planejamento de investimentos. Olha só que interessante. E PGBL e VGBL são planos de previdência. E é importante que a gente entenda como é que funciona a estrutura do imposto de renda que a gente paga lá sobre o nosso salário. O rendimento que a gente tem do nosso salário, que desconta lá no Olerite, o imposto de renda, é chamado de rendimento tributável. Editor, escreve na tela assim, ó, rendimento tributável. Por que eu pedi para o meu editor escrever na tela? Porque eu quero que você lembre que rendimento tributável é também chamado de rendimento compensável. Por que isso? O que isso significa?
que todo o imposto de renda que você pagou através desse rendimento tributável, portanto compensável, você leva para a sua declaração anual de ajuste de imposto de renda, que é feito anualmente, e lá na declaração você pode, dependendo dos seus abatimentos, dos seus gastos e de outras rendas, você pode ter o seu imposto restituído, ter mantido aquele imposto que foi retido na fonte ou ainda ter de pagar mais imposto. Você provavelmente já ouviu falar sobre a tal da restituição do imposto de renda, não já? Pois é, a restituição do imposto de renda, ela só existe porque nós pagamos impostos através desse regime chamado tributável/compensável, beleza? Por que eu estou explicando isso? Porque quando a gente fala do plano de previdência, existem duas formas de tributar o cliente. A primeira forma é através do regime tributável compensável, que é a tabela chamada de progressiva. Nessa forma, como é que vai funcionar? A tributação será calculada de acordo com a renda do seu cliente. E quanto maior for a renda dele, maior é o imposto que ele paga. Tudo bem? Então, para qual cliente você vai recomendar a tributação progressiva, que é essa compensável que eu estou explicando? Para aquele cliente que não tem uma renda tributável alta, que tem uma renda tributável menor, tá bom? E um ponto importante, você também pode recomendar isso para clientes que, por ser rendimento tributável, portanto, sujeito ao ajuste na declaração de imposto de renda, faça a declaração completa, use abatimentos para eventualmente restituir esse imposto de renda. Então, tabela progressiva, você vai indicar para quem tem uma renda tributável pequena ou ainda, mesmo que eu tenha uma renda tributável alta, mas que eu consiga fazer abatimentos para eu restituir isso. Já a tabela definitiva, que é a tabela regressiva, para essa tabela, esquece tudo que eu falei de ajuste, porque essa tabela regressiva, ela também é chamada de definitiva, por quê? Porque o imposto que a gente paga ali na fonte não tem ajuste. Sim, a gente declara, mas não tem ajuste, não tem restituição. É o que pagou ali, fim de papo, tá resolvido. E nessa tabela, quanto maior for o tempo que o investidor fica, menor é o imposto que ele vai pagar. Então, para essa tabela, você vai indicar que os clientes que tenham um horizonte de tempo longo optem pela tabela regressiva, porque quanto mais tempo ele fica, menos imposto ele paga. Vou resumir tudo isso que eu falei. Olha só, se o seu cliente tem uma renda tributável alta e um horizonte de tempo longo, você vai indicar a tabela regressiva, porque nesse caso a gente vai garantir que ele vai pagar menos imposto. Se o seu cliente tem um rendimento tributável pequeno ou ainda um horizonte de tempo curto, você vai indicar a tabela progressiva, porque ele vai para o ajuste, pode inclusive ficar isento do imposto de renda. Sacou? Acho que deu para entender, né? Vamos lá, tem mais perguntas aqui que a gente separou. Do Luciano Castro _7. É melhor tirar a CEA antes ou depois da primeira experiência em instituição financeira? Eu tenho a CPA 20, disse o Luciano. Ô Lu, meu irmão, seguinte, cara, eu já falei isso aqui algumas vezes. É melhor você tirar a CEA o mais rápido possível. É melhor você tirar o CFP, embora tenha lá a questão dos requisitos, o mais rápido possível. Quanto melhor for a sua qualificação, melhor. Quanto maior for a sua qualificação, melhor. Agora, uma coisa que é importante a gente colocar na mesa é a questão da expectativa. Se você não tem nenhuma experiência no mercado financeiro, a CEA pode ajudar você com vagas que são vagas para quem está iniciando. Portanto, você vai se diferenciar dos seus concorrentes. E isso é bom. Estou dizendo isso para que você, por favor, não entenda que só porque você tirou a CEA, você vai chegar no mercado trabalhando, como a gente costuma dizer, né? Por cima da carne seca. Que não é por aí, papai. Você vai precisar se provar ao longo do tempo. Mas o conhecimento que você adquire, ele é fundamental para que você se diferencie. Então, se você tem confiança no processo, já entendeu bem a CPA 20, quer continuar se qualificando, cara, vai, não espera. Mas tenha só uma questão de expectativa bem alinhada com a realidade. Você ainda não tem experiência. Você vai precisar se provar ao longo do tempo. Mas uma pessoa que já chega com CEA está disposto a pagar o preço. Beleza?
Depois vem aqui o Fê_Santos. Acredita que a área administrativa dos bancos irá acabar? Não faz o menor sentido isso. A área administrativa vai continuar funcionando para sempre. Agora, o que a gente precisa olhar, o que você quer dizer com a área administrativa? Porque a área administrativa de uma empresa, sabe o que é? É o RH, é o marketing, se é que a gente pode dizer isso, mas é o jurídico, é o contas a pagar, é o contas a receber, que o banco tem. Agora, se você está querendo se referir àquela parte operacional das agências que tem ainda, né, que faz ali a gestão do numerário, de abastecer caixa eletrônica, se é sobre isso que você está falando, não vai acabar, mas vai diminuir muito. E é bom que isso aconteça, porque está tendo uma mudança do espaço de trabalho. Agora, o mercado financeiro tem demandado mais por mão de obra especializada e menos por mão de obra operacional. E que bom que é assim, né? Se o aplicativo é capaz de fazer aquilo que uma pessoa faz lá na agência, não tem nenhuma razão pela qual a gente manter a agência. Vamos ser honestos. Só você pensar qual foi a última vez que você foi numa agência pagar um boleto. Certo? Então vai diminuir muito isso, muito. Por outro lado, um movimento que a gente está vendo que é inevitável, a demanda por profissionais especializados só aumenta. Gravei um podcast aqui nesse mesmo estúdio, já está aqui no nosso canal, inclusive, com o Gustavo, que é head de expansão do Santander, que até abril precisa contratar 1.000 especialistas em investimentos. É isso, o mercado está mudando, beleza? E você precisa se qualificar para isso. E para fechar, tem a pergunta do Wesiton Medeiros. O que os clientes dos bancos mais exigem de um bancário? Olha só, eu quis deixar essa pergunta por último, porque ela permite a gente fazer uma reflexão muito profunda em relação a isso. O fato é o seguinte, o que você precisa entregar, independente do que vão te exigir, é integridade. Por que eu tô falando isso? Porque, cara, no seu dia a dia você vai lidar com tudo quanto é tipo de cliente. Cliente bravo, cliente que não sabe o que está fazendo, cliente que sabe o que está fazendo, enfim. E cada um vai te exigir uma coisa. E aí, se você começa a entregar as coisas e abre mão da integridade, as chances são que a sua carreira não vai durar muito tempo. Agora, se você no mercado consegue entregar resultado, mesmo que em algum momento você acaba não performando muito bem, que é natural, tá? Mas se você for íntegro no processo, se você fizer a coisa certa, você sabe que você está construindo, pegar uma analogia bíblica aqui, você está construindo a sua casa na rocha e não na areia. Então, o que o mercado vai te exigir? O mercado vai te exigir conhecimento técnico, tá? Sobre os produtos que você vende, sobre a alocação, sobre tudo que eu falei aqui, principalmente no começo desse vídeo. É isso que o mercado vai te exigir. Mas sobre tudo isso, você vai precisar entender sobre pessoas, tá? Como as pessoas se comportam em relação ao dinheiro, mas para você atender essas duas esferas, ou seja, conhecimento técnico e conhecimento de pessoas, você precisa juntar isso com o que eu chamei de integridade. É isso que vai fazer com que a sua carreira seja sustentável a longo prazo. Fechado, Wesiton? Bom, essas são as perguntas que eu reservei para este sabadão. Eu quero que você coloque aqui nos comentários qual a sua percepção... Quase que não sai aqui. Vamos fazer de novo, hein, editor? Volta aí. Quero que você coloque aqui nos comentários qual que é a sua percepção sobre isso. E não esquece, confere aí se você está inscrito. Vê aí, aperta esse botão vermelho. Pelo amor de Deus, a gente precisa chegar a 200 mil inscritos esse ano ainda. Eu tô contando com você. A gente vai se ver no próximo material. Beijo, tchau!